Graças e paz. Eu trago aqui um abraço, do meu pastor presidente, pastor Manuel. Quero aqui agradecer a rica oportunidade que o nosso pastor Gerson tem nos dado, tem nos confiado, porque nos dias atuais é difícil você deixar qualquer pessoa subir a uma tribuna para ministrar algo da parte de Deus. Então eu me sinto muito honrado, irmãos? E, acima de tudo, grato ao Senhor pela rica oportunidade que assim me é confiada, Eu quero aqui deixar bem claro para os irmãos que eu venha diminuir cada vez mais e que o Senhor venha crescer, irmãos? Eu chego aqui neste lugar como uma boca profética para a vida dos irmãos, como um instrumento, uma ferramenta. E hoje, com certeza, irmãos, é dia de você cantar o hino da vitória. Quem crê nisso? Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, por favor. Lá no título da mensagem, que é lá em Mateus 10, versículo 8. Eu posso aqui dar um tema, pastor? A mensagem? Diga para o seu irmão assim: você é um agente de milagres. Você é um agente de milagres. Amém, irmãos? Mateus capítulo 10, versículo 8, diz a palavra de Deus: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graças recebestes, de graças dai. Pai amado, Pai querido e bendito, ó Deus, aqui está um povo, Senhor, que o Senhor separou nesta noite para ouvir a Tua voz, Senhor. Por isso, Pai, que eu venha diminuir, Senhor, e que o Senhor venha crescer, continuar sendo grande na vida dos meus irmãos, na minha vida, e que o Teu nome seja exaltado poderosamente neste lugar. Essa é a minha humilde oração, que eu deixo em Teus cuidados, em nome de Jesus. Bom, o tema hoje é, como eu disse, agente de milagres. Por quê? Aí a gente volta um pouquinho mais atrás, no capítulo 4 de Mateus, onde Jesus, sabendo que João estava privado, de sua liberdade, então ele começa a ensinar e a pregar e a dizer: é chegado o reino dos céus. Mas há uma necessidade de arrependimento, irmãos. Então Jesus, ele começa já a separar alguns homens para ser esses agentes de milagres. Então ele começa por Simão, Pedro, e André. Eles começam a peregrinar. Jesus então agora começa a ensinar aqueles homens o que se tem que fazer para ser inserido no reino dos céus. Porventura você outrora pode ter de repentemente ser alcançado e chamado por esse Jesus maravilhoso para ser inserido no reino. Então aqueles homens eram totalmente diferentes ou daquilo que muitos daqueles fariseus enxergavam como merecedores, para ser inserido, para trabalhar, para obrar na presença de Deus. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele sabe muito bem como conduzir as coisas. E aqueles homens então agora são escolhidos, são separados. Mas há uma necessidade, irmãos, de verdadeiramente querer ser esse agente de milagres. Porque, como a palavra bem diz, muitos foram chamados, muitos acompanhavam Jesus, muitos viam os milagres, aquilo que é visto como os feitos de Jesus, e mesmo assim descriam, não davam crédito.
se trouxermos para a nossa atualidade, quantos e quantas vezes não acontece dessa forma? O Senhor, Ele quer operar grandemente, irmãos. Ele quer libertar, Ele quer curar, Ele quer transformar, mas há uma necessidade de se deixar ser transformado, se deixar ser usado por Deus, porque são muitas vidas, irmãos. Então Jesus, nesse interim de ensinar, pregoar para aqueles homens, ele começa fazendo os seus primeiros feitos, como ensinando a Pedro o que se tem que ser, o que se tem que fazer para obrar na presença de Deus. Então ele começa curando a sogra de Pedro. Pedro então agora vê verdadeiramente e começa a entender os desígnios, os propósitos. Porque muitas vezes quando nós chegamos, à casa do Senhor, à presença de Deus, ficamos meio que atônitos, assustados, não entendendo muito bem. Mas é como a palavra de Deus diz lá em Filipenses 1,6, que aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até a vinda de Jesus. Porventura você pode não estar nesta perfeição, mas saiba de uma coisa, receba nesta noite: não é você que vai dizer o que tem que ser ou não ser, mas é aquilo que o Senhor tem como propósito na sua vida. Porque o momento que ele chama Pedro, Pedro nunca poderia imaginar que ele começaria a fazer o milagre dentro da sua casa. Sim ou não? Assim somos nós, irmãos. Nós não sabemos os desígnios do Senhor. Ainda que no capítulo 1 de Efésios vai falar sobre a predestinação, que nós fomos predestinados, escolhidos, O Senhor sabe como conduzir as coisas. Então Jesus, quando a gente começa a entender, e ele, como bom conhecedor dos corações, humano, no próprio capítulo 10, se você ler, você vê que ele não quer que nós façamos nada por força, nem por violência, ou por querer receber algo em troca, porque na verdade a nossa recompensa é o Senhor que vai nos dar. E a maior recompensa que eu, como homem de Deus, vocês como homens e mulheres de Deus, é receber do Senhor a nossa casa curada dos enfermos, a nossa casa liberta, das opressões malignas, a nossa casa transformada por aquele que nos chamou com grande poder. Porque tudo está sobre suas mãos, sobre seus cuidados. Então esse Jesus, ele começa assim, irmãos, a ensinar e a pregar, e a dizer: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Mas para eu ser inserido no reino de Deus, há uma necessidade de eu reconhecer a minha fragilidade. Que fragilidade é essa? Reconhecer que sou pecador, que não sou merecedor de receber tamanha maravilha dada pelo nosso Deus, que se chama Jesus Cristo. Graça, favor imerecível, o plano vicário, que é por outrem, por terceiros, por quem não merece, e como nós também não merecíamos, porque na verdade era endereçado ao povo de Israel, mas nós como gentis, então ele agora reconhece que há uma necessidade de nós sermos inseridos também, porque ele diz muito bem, que para não ir, aos gentios, mas sim às ovelhas perdidas da casa do Pai. Quantos de nós estávamos perdidos, irmãos, vagando como folha seca, E nós sabemos que o fim dessa folha seca, ela vai se deteriorizar. O vento joga para lá, meu pastor? Joga para cá. E o fim nós sabemos que ela some.
Mas aí vem esse Jesus maravilhoso, irmão, que conhece essa tal fragilidade. E há uma necessidade de nós sermos inseridos, enxertados, né, nessa videira, né? Nós como aqueles ramos sequíssimos. E Ele nos dá vida, irmãos. Mas aí é que está, a vida que Ele nos dá, é como eu disse o tema, é para ser agente de milagres. Nós fomos salvos para ser canais para outras pessoas serem salvas. Você foi salvo para, ou seja, você foi gerado para gerar. E nesse gerar, irmãos, para ter vida, para dar vida, há uma necessidade de ter primeiramente uma cura. Eu preciso ser curado, nós precisamos ser curados, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu ainda não tenho, né, firmeza naquilo e ninguém me chamou, como que eu vou transmitir para outra pessoa? Porque o próprio Cristo disse: misericórdia quero e não sacrifício. Essa misericórdia, irmãos, é justamente aquilo que o Senhor nos deu, irmão. Por que o Senhor nos deu? Porque foi por conta da misericórdia que nós recebemos esta graça chamada Jesus Cristo. Ele viu a necessidade que nós tínhamos de ter uma vida transformada, mudada, né, alicerçada. Então, quando Jesus agora, irmãos, ele começa a ensinar, né, a curar, porque ele bem sabe que nós, como homens e mulheres de Deus, ou até não mulheres de Deus e não homens de Deus, estávamos como aquelas ovelhas desgarradas, sem pastor, perdidas. Por isso que ele disse: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Aí você começa a entender, e eu entendo que a minha parentela, né, que porventura pode estar distante, ainda que por um tempo esteja aqui dentro da igreja, esteve dentro do aprisco, mas porventura se afastou, se perdeu. Mas aí que entra você nessa história, porque o Senhor te chamou para ser instrumentos. Esse agente de milagres. E eu entendo isso como agente de milagres, quando então agora ele deu poder, ele ensinou, pregou, curou, agora deu poder àqueles homens, para que fosse ser executado justamente aquilo que ele ensinou, aquilo que ele apregoou no coração daqueles homens. Então, aqueles homens logo então entendem que tem que se ter um revestimento, irmãos. Revestimento é busca de poder. Revestimento é consagrar a sua vida ao Senhor. Essa é a melhor forma de nós sermos inseridos nesse reino. Porque quando aqueles homens recebem poder para curar os enfermos, né, libertar aqueles que estavam oprimidos, cativos, aqueles homens entendem que qual o propósito deles terem sido chamados por esse Jesus? Qual o propósito? Aí uma reflexão: qual o propósito que você foi chamado? Quando a gente volta para a palavra, a Bíblia afirma categoricamente que sempre alguém trazia um enfermo até Jesus. Você é esse que vai trazer até o Senhor. Você é esse que foi levantado, foi instituído como um atalaia, como um instrumento, uma ferramenta, né? Como eu acabei de dizer ainda há pouco, esse agente de milagres, irmãos.
Como a Bíblia diz assim, e traziam os coxos, como a Bíblia falou e fala, que trouxe aquele endemoniado e surdo, quando ele recebe a provisão do Senhor, ele fica são, irmãos. E como a Bíblia diz, que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, irmãos. Quantos de nós estávamos doentes, afastados, desgarrados, perdidos? Mas alguém foi esse agente de milagres. Alguém nos conduziu a encontrar com o Senhor Jesus. Alguém te conduziu para que você chegasse aos pés de Jesus. Por isso a necessidade de nós sermos esse agente. Aí eu lembro de quando Jairo desesperadamente, quando Jesus passa para outra banda, ele, muito assustado, com medo, se lança. E eu posso conjecturar, irmãos, de que quando Jairo passa na porta daquela mulher que jazia de uma enfermidade, né, há 12 anos, a gente entende, eu entendo, irmãos, que ele passava desesperadamente gritando: vocês viram o Messias? Vocês viram o Messias? Ele está do lado de cá. Me disseram que ele chegou aqui. Vocês viram o Messias? E aquela mulher que estava lá dentro, juntando, reunindo as suas últimas forças, irmãos, ela teve que se colocar no caminho, irmãos. Muitas vezes nós nos deparamos com os nossos mimimis, né? As nossas desculpinhas. Não, Senhor, porque a Bíblia afirma que aquela mulher, as últimas energias que aquela mulher tinha. E preste bem atenção numa coisa, irmãos. Havia uma multidão. Quantos pisões nas mãos aquela mulher não recebeu para tocar a orla do Messias? E nós ainda achamos que vamos conseguir dar jeitinhos para não ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Firmes, constantes. E quando se fala de dor, leito, é quarto. Ninguém tem quarto na frente da casa. Geralmente quarto é os fundos. Você imagina que aquela mulher se rastejou, né, as últimas forças que ela tinha para se colocar no caminho, a multidão oprimindo, e ela então chega até o Messias. Agora, muitas vezes vai acontecer como Jairo. Ele foi um agente de milagres, porque se ele não passa gritando que o Messias estava naquela ocasião, ela não sairia de dentro do seu leito. E aquela mulher, irmãos, não hesitou de ir até o Messias. Talvez nós pensamos que vamos conseguir por muito tempo dar jeitinho, irmãos. Não. O Senhor quer que você faça como aquela mulher. Saia do canto, irmãos. Como diz a palavra de Deus, que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, colaboradores. Quem está no cantinho não vai ser visto. Não é pelo nosso pastor, não é por mim, não é por vocês, mas é pelo dono da seara, irmãos, que te chamou para ser um mordomo. Aí é que está a questão. Muitos pensam que ser mordomo é ficar na mordomia. Não, o mordomo, ele serve, irmãos. O mordomo, ele está a serviço. O mordomo não tem zona de conforto. A hora que o patrão, o rei, né, chama, ele tem que estar pronto a servir. E se possível for, morrer no lugar daquele chefe, daquele rei, daquele estado maior, porque ele tem que provar a comida, se tiver envenenada. Então nós, como homens e mulheres de Deus, morrer para nós é o quê? É ganho, como diz o apóstolo Paulo. E se nós ficarmos um cantinho, nós não alcançaremos
as provisões que Deus tem para nossas vidas. Precisamos nos colocar no meio, porque quando aquela mulher toca as orlas do Senhor, ele diz: se me salvo virtude, alguém me tocou. Pedro fala: Senhor, a multidão te oprime. Percebe bem uma coisa, irmãos, vamos entrar na mensagem. Jesus, a multidão, olha como é que Jesus andava, irmãos. Mas era o que estava no coração daquela mulher, irmãos. Como a Bíblia diz que nós temos que, os nossos corações têm que estar voltados, irmão. Hoje em dia, muitas vezes nós não vemos, milagres como de antigamente, porque devido à correria do nosso dia a dia, deixamos muitas vezes de verdadeiramente entrarmos na sala do trono, irmãos. Entrarmos verdadeiramente, meu pastor, aonde o Senhor quer que nós estejamos, que é no Santo dos Santos, irmãos. Só você e Ele e você. Porque quando falaram, mas a multidão te oprime, eu creio, irmãos, que abriu aquele clarão e só ficou quem? Só ela. É assim que o Senhor quer de nós, irmãos. Nos acheguemos a Ele, nos revelamos verdadeiramente quem somos, para que se conclua todo o propósito e desígnio de Deus em nossas vidas. Todos que muitas vezes nem passou em nossas mentes. E a Bíblia afirma que muitos eram os agentes. Por que eu digo isso, irmão? Agente de milagre. Porque a maioria das vezes é a tua fé que vai fazer com que se manifeste a cura do teu próximo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens que traziam aquele moço no leito, vendo a fé daqueles homens, o Senhor não perguntou se aquele que estava no leito tinha fé, mas vendo a fé daqueles homens. Se você tiver no teu coração de que o seu vizinho vai ser curado, vai ser transformado, vai ser purificado, irmãos, assim será feito, irmão. Assim será feito. Porque a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens, não foi a fé daquele que estava no leito. E a Bíblia diz que todavia, ela afirma, e traziam os paralíticos, e traziam os cegos, como diz a Bíblia, trouxeram os dois cegos, eles ficaram gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Por isso que eu falei que o Senhor quer misericórdia, quer compaixão e não sacrifício. Eu acho que o maior sacrifício que nós possamos fazer é nós termos misericórdia, irmãos, compaixão. E isso foi o que aqueles homens tiveram. Eles viram aquele homem enfermo naquele leito, naquela cama, e prontamente não mediram esforços para que o poder de Deus alcançasse aquele homem. Assim, quando trouxeram também aquele endemoniado que ainda era surdo, e Deus fez, irmãos. Deus fez. E eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, Ele continua a querer agentes de milagres. Porque quando nós somos chamados, irmãos, logo então vem aquela: poxa, mas eu não sei. Poxa, mas eu não tenho condições. Poxa, mas eu não sou capaz. Ei, o homem e a mulher de Deus que pensa que Ele é quem faz, está redondamente enganado. Porque a Bíblia afirma, Paulo fala que o homem não diz nada se não for por intermédio do Espírito Santo de Deus que está inserido dentro dele.
Por isso há uma necessidade de arrependimento todos os dias. Há uma necessidade de um novo nascimento, de ser uma nova pessoa, de ser grato ao Senhor pela misericórdia dele renovada em nossas vidas toda manhã. Por que toda manhã, irmãos? Porque há uma necessidade de arrependimento, porque nós pecamos até em pensamento, em sonhos. Aí eu fico me perguntando: Senhor, por que eu não lembro de alguns sonhos? Por que nós não lembramos de alguns sonhos? Porque porventura são sonhos que terrivelmente escandalizam as nossas vidas. E o Senhor, pela manhã, como é conhecedor, renova as nossas forças, renova as nossas vidas, né? Nos fazendo abrir os olhos, né? Para podermos dar os nossos devocionais e ser esse agente de milagre, né? Já acordar dizendo: Senhor, hoje eu quero orar pela fulana, hoje eu vou orar, interceder pelo ciclano. Porque você verdadeiramente carrega consigo um DNA de um agente de milagres, irmãos. E a todo instante o Senhor quer te usar, irmãos. Quer nos usar. A Isaías 61, versículo 1, diz que ele foi ungido, irmãos, para pregoar, anunciar, curar, impor as mãos, aqueles que estão cativos, endemoniados, né, enfermo. E no capítulo 4 de Lucas, versículo 18, vai fazer uma afirmativa que Jesus entra lá no templo e dá um livro para ele ler, né? Ou seja, um pergaminho, rolos, e ali ele lê justamente Isaías 61, porque ele foi ungido. Ei, meu irmão, você foi ungido, meu irmão. Você foi chamado, você foi gerado para gerar, para ser esse agente de milagre, para que o poder de Deus também seja manifesto na vida daquele que é visto como seu próximo. Pode não ser da sua família, mas pode ser o seu vizinho. E como eu disse, Jairo então ele passa batido, eu posso crer, irmãos, posso conjecturar, de frente à casa daquela mulher. E aquela mulher ouve a gritaria, o desespero de Jairo. Muitas vezes a cura vai chegar primeiro na casa da nossa vizinha, do nosso vizinho. Por quê? Porque eles vão ter que ver verdadeiramente o poder de Deus, que aí sim é aquela questão de Deus estar honrando a sua fé, por conta das suas orações. Deus faz lá e depois faz aqui. Foi assim que ele fez com Jairo. Jairo passa, se desespera, lança-se aos pés do Senhor, mas quem recebe a provisão primeiro é aquela mulher no meio do caminho. Porventura pode estar acontecendo contigo, comigo. Senhor, olha os meus filhos, Pai. Olha os meus irmãos. Olha minha mãe, olha meu pai. Mas aí é que está, irmãos. Eles vão precisar ver o milagre primeiro acontecendo naquela pessoa que você intercedeu, que você orou, que você convida constantemente para estar neste lugar, para receber do Pai. E eles vendo que a tua fé como um agente de milagres, vê verdadeiramente o meu irmão, a minha irmã, o meu pai, a minha tia, a minha mãe, era um homem, é uma mulher de Deus. Olha o que eles fizeram como um agente de milagre, a fé deles, olha o que levou aquela família a ser transformada. Aí eles veem verdadeiramente que tu és um agente de milagres, que tu és verdadeiramente um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Jairo. Foi o que aconteceu com Jairo. Muitas vezes estamos nessas condições. Pai, por que, Senhor? Por que, Senhor? Fica os porquês, né? Poxa, eu estou há tanto tempo clamando a Ti, Pai.
Aí aquela pessoa que você intercedeu, você vê ela explodindo de alegria na presença do Senhor. E você fica: Senhor, mas assim como eu intercedi por ela, eu intercedo pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, pelo meu tio, pelo meu avô. Mas por que fez primeiro lá? Para que os da tua casa veja assim como o povo de Israel viu, porque a promessa primeiro era para eles. Como eles fizeram pouco caso, deu vazão a nós. Nós tivemos condições de ser inseridos, sermos adotados, e por isso eles começaram a crer, irmãos. Começaram a entender que verdadeiramente o Messias estava presente na terra. E a gente vê isso quando Jesus, cabo de 40 dias, ressurreto, ajunta-se quase 500 pessoas, irmãos. E muitos daqueles que não criam, viram os sepulcros se abrindo, viram aqueles que tinham sido mortos. Como assim? Muitas vezes vai acontecer desse jeito, irmãos. Eles vão precisar ver o que Deus faz, para eles verdadeiramente crer que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus, irmãos. A Bíblia também faz uma afirmativa quando a gente entende de cidade, né, de entrar para os lugares. Então, em Mateus capítulo 9, versículo 35, diz a palavra de Deus. Mateus 9, 35. O título diz aí: a seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, né? E pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Passado um pouco mais à frente, ele vai e dá poder para os seus apóstolos, porque ele já tinha ensinado, e ele agora dá total autoridade àqueles homens para exercitar tudo aquilo que eles aprenderam com o Senhor. Uma pergunta agora: o que tu tens aprendido do Senhor? O que o Senhor te ensinou em toda a sua caminhada? O que tu tem aprendido com o Messias? Ou melhor, o que te falta para ser esse agente de milagres? Eu digo que não falta nada, porque a autoridade ele já te deu. A partir do momento que nós recebemos Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, a autoridade já está posta. O capítulo 1 de João, versículo 2 diz: e todos o quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você recebeu do Senhor, o Senhor te deu de graça, e você também de graça tem que passar. Aquilo que o Senhor te encheu, você tem que ser um dispenseiro da multiforme graça do Senhor. Aí mais uma vez a pergunta: o que te falta para ser esse agente de milagres? O Senhor te ensinou, o Senhor te preparou, o Senhor te deu autoridade. O que nos falta para que esses bancos estejam completos, irmãos? Não para fazer número, mas é aquela vizinha sua que porventura te chama de crente chata, né? Te chama de crente santarrona. É essa que você tem que ser usado ou usada para ser esse agente. Aquele teu sobrinho que diz: ih, meu tio, quando entrou para a igreja, caramba, tá mudado, tá diferente, tá chato, tá taxativo. Mas é porque você vai incomodar, irmãos. Com o Messias não foi diferente. Eles diziam que ele curava por nome de Beelzebul. O próprio Cristo disse que
assim como perseguiram a ele, caluniaram, difamaram, será conosco, irmãos. Mas nós temos que estar firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Mais uma vez eu vou perguntar: você é um agente de milagres, o que te falta para você ajudar nosso pastor Gerson, homem de Deus, para que vidas sejam alcançadas, irmãos? Aí quando eu me lembro, de uma boda, de uma festa, uma parábola que Jesus então agora vai reunir os seus servos e vai falar acerca de que haveria uma festa, então haveria necessidade de ter convidados, e ele ainda dizia: vai lá e insista para que venha, vai pelos becos, valados, tragam-os, porque ainda há vaga. Agora, uma coisa que não quer calar, irmãos: Jesus veio para salvar, curar e libertar, ou seja, curar, salvar e libertar. Tu pensas que o Senhor vai vir buscar uma igreja, uma noiva doente? Não, irmãos. Como assim, presbítero Luiz, uma igreja doente? Porque se ele é perfeito, ele quer uma igreja adornada, perfeita. Porventura, os nossos, aqueles que estão perdidos, como diz a palavra de Deus, faz parte dessa noiva. Um corpo, ele é constituído de vários membros, várias células. Ele não vai vir buscar uma igreja sem perna, uma igreja sem braço, uma igreja sem a orelha. Porventura, de que parte pode ser a tua parentela deste corpo? De que parte pode ser alguém da minha parentela deste corpo? Ele vai vir buscar uma noiva completa, irmão. Mas para ter a exatidão de ser completa, você vai ser esse agente de milagres. Eu serei esse agente de milagres. Eu tenho que fazer como a Bíblia diz: traziam todos os enfermos de tudo quanto é canto, para que Jesus pudesse exercer aquilo que só Ele tinha, todo o poder e autoridade que emana dos altos céus, que foi dado a Ele, nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas para isso, nós somos esse agente de milagres, irmãos. Nós somos. Queria que nesta noite você curvasse sua cabeça. Gostaria de estar intercedendo pela sua vida, sendo esse dispenseiro, da multiforme graça de Deus, para aquilo que eu tive a incumbência nesta noite. Pai, aí está, Senhor, o povo que o Senhor separou nesta noite. Não que tu faças acepção de pessoas, mas a Bíblia diz que ninguém vem à casa do Pai se o Espírito Santo de Deus não convencer. Aqui estão aqueles que foram convencidos pelo teu Espírito, Pai. E há um propósito deles estarem neste lugar para ouvir a tua voz. Eles não vieram aqui para ouvir a voz do Luiz Carlos, mas vieram aqui para ouvir a sua voz e a dizer: vinde benditos de meu Pai, o que queres que te faça? Senhor, vai trabalhando nos corações, Pai. Tira, Senhor, aquilo que não provém de Ti, o que atrapalha deles verdadeiramente ser esse agente de milagres, essa ferramenta, essa flecha na mão do flecheiro. Ei, esse homem e mulher de Deus, cheia do poder de Deus, que muitas vezes tem aquela timidez, achando que não é merecedor
merecedor, mas o Senhor o faz merecedor. Quando o Senhor então agora nos chama, independente do que somos, do que temos, mas sabemos que o Senhor é poderosíssimo em misericórdia. E quantas vidas, Pai, vão adentrar por essas portas, por aquilo que o Senhor falou nesta noite, que aqui neste lugar, Projeto Vida Nova de Jardim América, são inúmeros agentes de milagres. E os milagres vão ganhar exatidão quando eles se colocarem na condição de agentes de milagres, Senhor. Assim como muitos traziam os enfermos e eram curados, transformados, libertos, assim faça aqui neste lugar também, Pai. Porque Tu és o mesmo Deus. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o grande eu sou. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ó Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, Pai, nesta noite. Ó Deus, eu profetizo que neste lugar vão adentrar pessoas que nunca passaram até mesmo porventura em nossas mentes ou nossos pensamentos de que poderiam estar neste lugar, mas vão ser atraídos pelo poder que o Senhor está derramando sobre a vida de cada um nesta noite, Pai, para que eles verdadeiramente sejam esse agente de milagres, porque como te diz em Tua palavra que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, os colaboradores. Ó Pai, que eles possam entender o propósito de ser um colaborador, Pai, ser esse agente, Pai. É isso que eu peço a Ti nesta hora, e já Te agradeço, entregando todas as vidas neste lugar em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Aleluia, Jesus. Eu quero aqui externar a minha gratidão ao pastor Gerson, ao André, amigo de muitos anos, né? Nem um amigo, é um irmão. Ele é meu irmão 2 vezes, porque a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos, não é isso? E ele é meu irmão em Cristo Jesus, então é 2 vezes meu irmão, tá? Obrigado pela oportunidade. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu agradeço. Que palavra tremenda para a tua vida, meu irmão. Já vai ficando de pé. Ele não sai daqui não, presbítero, fica aqui. Em cima dessa palavra que foi ministrada, uma palavra tremenda com conteúdo para a tua vida. Amado, se você quer ser esse agente de milagre e de transformação, dá um passo aqui na frente em nome de Jesus. Não perca essa oportunidade. Em nome de Jesus, que nós clamamos, falamos tanto. E essa mulher, meu amado, com fluxo, ela teve que furar caminhos, fazer caminhos, superar obstáculos para ser um agente de transformação. Sai do seu lugar. Quem quer amar, a gente olha às vezes a nossa família, porque o fulano não é como o presbítero falou, pessoas que, sabe, falta ainda uma determinada ação da gente para que as coisas venham a acontecer. A gente tem que abrir mão do momento que a gente está vivendo e caminhar na direção de Jesus, colocar ali, como foi falado, no meio. Certa feita em Mateus 8, versículo 5 em diante, o centurião, quem não se lembra disso, falou que o servo dele estava paralítico e atormentado. Jesus falou: eu vou lá para dar saúde. Ele falou: não, só basta uma palavra tua. Amado, só uma palavra do Senhor. E Jesus falou que nunca viu alguém com tamanha fé em Israel. Tem gente com fé em Jardim América, dá glória a Deus.